Esta viagem começa no coração da Toscana, na cidade de Orvieto, que fica no topo de uma colina. Depois, segue para a cidade de Civita di Bagnoregio, um vilarejo medieval intocado pelo tempo. Continuando, a jornada explora o espetacular jardim renascentista de Vignanello. Após absorver a vista do interior da Toscana, será feita uma breve parada em Pitigliano, uma cidade com uma história singular de coexistência religiosa. Finalmente, a jornada sobrevoa o Mar Tirreno até a famosa Ilha de Elba, que já foi a base do império pessoal de Napoleão. Cercada por todos os lados pelas verdes colinas da Toscana, esta paisagem impressionante é de Orvieto. Situada em um planalto, os antigos etruscos construíram esta cidade fortificada pensando em defesa. Mas sua posição estratégica no alto de penhascos teve um preço. A rocha vulcânica se mostrou tão porosa que os primeiros habitantes precisaram construir cisternas subterrâneas gigantes para coletar a água da chuva. Como não gostavam de ser sobrepujados, os romanos construíram um poço de 62 metros no coração da cidade, para ter acesso à água subterrânea. Uma inscrição no poço diz: "O que a natureza negou foi obtido pelo trabalho do homem." Mas é uma estrutura alta que domina o horizonte da cidade. A Catedral de Orvieto. Concluída nos anos 1500 e com tempo de construção estimado em 300 anos, o complexo é uma homenagem aos feitos miraculosos de um padre que estava de passagem em sua peregrinação a Roma. O padre, duvidando que o pão da comunhão fosse mesmo o corpo de Cristo, foi a uma missa em Bolsenda, uma cidade próxima. Durante a comunhão, o pão começou a sangrar, manchando o hábito de lã que ele usava. A Catedral de Orvieto foi encomendada para comemorar esse acontecimento e dar à relíquia manchada um abrigo permanente. Apenas 20 quilômetros ao sul fica o antigo vilarejo de Civita di Bagnoregio, no topo de uma colina. Este povoado de 2.500 anos também foi construído sobre um planalto de rocha vulcânica e já foi um centro importante do mundo antigo. Porém, o tempo e as forças da natureza não foram bons com este vilarejo pitoresco. Os penhascos íngremes, que são os alicerces da cidade, estão lentamente se desgastando, colocando em risco as construções antigas. Apenas uma passarela conecta Civita di Bagnoregio com o resto do mundo, e atravessar os portões da cidade já foi comparado a entrar em outra dimensão. Com uma população fixa de apenas 15 habitantes, muitos dos quais na faixa dos 80 ou 90 anos, a cidade recentemente teve um renascimento do turismo, atraindo pessoas que querem conhecer um mundo parado no tempo. Descendo alguns vales rumo ao sul, chega-se a Soriano nel Cimino. A cidade é mais conhecida pelo Festival da Castanha, que anualmente comemora a união do povo em defesa contra o senhor feudal da vizinha Vignanello, no século XV. E por falar em Vignanello, aqui está, um lugar conhecido internacionalmente pela arquitetura e pelos jardins renascentistas. Olhando a cidade de cima, é possível ver um castelo que pertence aos Marescotti, uma influente família do século XVI. Os primeiros edifícios foram construídos por monges beneditinos no século IX e usados como mosteiro. Mas depois de cair nas mãos da nobreza local, o entorno do castelo foi transformado em jardim público. Aliás, este é um dos jardins renascentistas mais bem preservados da Itália.
já que pertence aos descendentes dos ocupantes originais que usaram as mesmas técnicas de cultivo e manutenção por centenas de anos. Ao redor da fonte central, há cercas vivas de loureiro, azereiro e murta. A água precisou ser comprada e transportada em grandes quantidades da vizinha Corquiano para abastecer este jardim entalhado na rocha vulcânica. A água flui do topo através de uma série de piscinas ornamentais e passagens até a base da colina. Mas vilarejos e jardins espetaculares não são exclusividade de Vinhanello. Um pouco mais ao sul fica Caprarola. E esta é a inigualável peça central da cidade, a Villa Farnese, que tem o nome da família nobre que se estabeleceu aqui em 1515. O palácio é um dos melhores exemplos de arquitetura renascentista do mundo. A estrutura deve sua forma de pentágono ao projeto original de ser uma fortaleza. Nos anos seguintes, o edifício foi remodelado para se tornar uma residência permanente, onde adornos foram usados com parcimônia para obter proporção e harmonia. Chega-se da cidade ao palácio através de uma série de escadarias subterrâneas entalhadas em rocha vulcânica sob as fundações, o que permite uma fuga rápida em caso de cerco. Tão impressionante quanto a própria construção é o jardim, outro exemplo significativo do inigualável estilo renascentista italiano. O arquiteto, Vignola, escolheu esconder a parte principal dentro de um bosque de castanheiros para que os visitantes pudessem descobrir o jardim conforme caminhassem. Uma das descobertas é este cassino, projetado como uma área ao ar livre para convidados comerem e conversarem com os anfitriões. E sob o jardim, a água flui ladeira abaixo, escoando através de fontes que representam criaturas e mitos clássicos. Jardins italianos tentam harmonizar a ingenuidade humana com a beleza da natureza, e as paisagens da Toscana deram aos arquitetos muita inspiração para aproveitar. Também atribuída a Vignola são o vilarejo e os jardins da vizinha Bagnaia. A terra daqui foi comprada originalmente por um cardeal e ocupada com animais de caça, já que caçar era uma diversão popular entre os clérigos na época. Então, em meados dos anos 1500, Vignola transformou a paisagem, trabalhando com o tema da habilidade do ser humano de domar e viver em harmonia com a natureza. Diferentes de outras propriedades da época, as casas eram pequenas e simples, para que os donos não fossem criticados por levar uma vida de luxos. Vários adornos de água que unem estética e perfeição mecânica demonstram as habilidades de engenharia do arquiteto. Algumas fontes escondidas até esguichavam em convidados desafortunados que, sem querer, acionavam os mecanismos. De fato, a água tinha um papel central nestes jardins, assim como a mitologia clássica, algo que os cardeais da época pareciam conhecer melhor do que a teologia. Muitas das estátuas destas fontes são feitas com rocha vulcânica das redondezas, que escurece quando molhada, uma escolha estética deliberada. Rumo ao oeste, em direção ao mar, fica Monte Fiascone. Situada ao lado do Lago Bolsena, o ponto mais alto da cidade já foi o local de uma grande residência papal. Agora está em ruínas, mas ela serviu de abrigo para vários papas, cuja eleição contrariava a vontade do povo de Roma nos séculos XIII e XIV. Gradualmente, a fortaleza, tão rica em história, caiu no abandono e se tornou uma pedreira para a construção de edifícios adjacentes. E do lado oeste do Lago Bolsena fica Valentano.
Como boa parte da Toscana durante o Renascentismo, a cidade era governada pela poderosa e influente família Farnese, nos séculos XIV e XV, quando foi construída boa parte de suas fortificações e igrejas. Mais para o oeste, em direção ao oceano, fica Pitiliano. Como muitas das outras cidades, esta é construída sobre penhascos vulcânicos, que foram esculpidos ao longo dos anos para virar cavernas e torres medievais. Mas o que faz Pitiliano se destacar é sua notável história judaica, pela qual passou a ser conhecida como a Pequena Jerusalém da Itália. Quando o Estado papal estabeleceu leis rigorosas e opressoras contra judeus no século XV, a população hebraica da Itália apelou para pequenos ducados como refúgio. A família aristocrática Orsini, que dominava Pitiliano, recebeu os refugiados de braços abertos. E a nova população logo se estabeleceu. Uma amizade floresceu entre judeus e cristãos, e a união era tão forte que o contingente judeu local foi defendido pelos moradores da cidade das hordas de cristãos raivosos durante as guerras napoleônicas e também durante o furor antissemita da Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, a presença dos judeus hoje é principalmente histórica. A apenas 8 quilômetros de distância fica Sovana, um vilarejo com pouco mais de uma única rua que vai das ruínas do castelo em uma ponta até a catedral na outra ponta. Embora singular e modesta hoje em dia, esta municipalidade já foi a sede governamental dos lombardos, um povo germânico que governou a Itália após a queda do Império Romano. Sob um céu incrível, pode-se ver Montemerano à distância. A cidade antiga, ainda fechada dentro de seus muros do século XV. A costa está cada vez mais perto. E aqui está a água, no encontro do Mar Ligure ao norte com o Mar Tirreno ao sul. E é aqui que fica o charmoso vilarejo de Talamone, na Costa de Prata. O povoado tem o nome do herói grego Télamo, tio de Aquiles. Dizem que ele navegou da costa sul da Itália até aqui. Na verdade, toda a faixa resplandece com essa história mítica. Os gregos antigos acreditavam que estes penhascos sobre o mar Tirreno abrigavam os 4 ventos mantidos por Éolo, seu mestre. E este barco ainda aproveita esses ventos enquanto desliza entre as 7 ilhas do arquipélago toscano. Referência para mergulhadores, amantes de aves e barqueiros, estas águas foram frequentadas por invasores e comerciantes por milhares de anos, que deixaram vestígios permanentes dessas civilizações. Dizem que quando Vênus nasceu da espuma das ondas, as pérolas de sua faixa de cabelo foram espalhadas pelo mar e formaram as 7 ilhas deste arquipélago. A maior e mais famosa é esta, a Ilha de Elba. Estrategicamente situada em rotas navais e comerciais, a ilha é o objeto de conquista de forças do Mediterrâneo há milênios. Mas algo mais atraía invasores para o litoral de Elba: a sua vasta riqueza mineral. Para os etruscos e romanos, a ilha era uma fonte inesgotável de ferro para seus impérios em expansão. E localizada em um grande cabo no sul, fica Capo Oliveri, historicamente um dos mais ativos centros de mineração da ilha. Mas não é mais o ferro que atrai estrangeiros.
e sim o rico e intacto interior e as inúmeras relíquias históricas espalhadas pelas colinas. Voltando em direção ao litoral, a jornada chega a Porto Azzurro, um povoado originalmente famoso pela riqueza em minerais. O maior comércio hoje em dia é o turismo. A população permanente é de cerca de 3.500 habitantes, mas dá um salto significativo durante a temporada de turismo, quando barcos cheios de europeus desembarcam na costa. A cidade data dos anos 1600, quando os ocupantes espanhóis construíram um forte no cabo. Depois foi chamado de Longone até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os residentes mudaram o nome em homenagem às brilhantes águas azuis da Bahia. Restos de vilas e banhos romanos e as ruínas de eremitérios cristãos antigos podem ser encontrados nas áreas ao redor do fascinante porto. Do outro lado do interior montanhoso de Elba, na costa norte da ilha, fica Banhaia, conhecida pela beleza de sua praia. A cidade fica aos pés do Monte Volterrario, local de uma fortaleza tão incrível que nunca foi conquistada por nenhum dos muitos invasores da ilha. Dizem que a fortaleza do topo da montanha é assombrada pelos fantasmas dos muitos combatentes que morreram lutando pela cidade, e que suas vozes ainda podem ser ouvidas ecoando das colinas. Talvez por isso, a maioria dos visitantes fique na Bahia. Se os fantasmas do passado forem muito angustiantes, é possível pegar o táxi aquático para uma cidade mais adiante na costa, que talvez seja a mais famosa de Elba, Porto Ferraio. Como uma das condições para a rendição de Napoleão em 1814, ele se tornou o imperador de Elba e tinha total controle sobre a ilha, com um contingente de 1.000 homens. Ele escolheu esta cidade como sede governamental durante seu breve governo de 10 meses. Quando chegou, ele logo entrou em ação, instalando drenos, reformando os sistemas jurídico e educacional, modernizando a agricultura e construindo uma rede de estradas que permanece até hoje. Mas este pequeno império não era o suficiente para Napoleão, e nos primeiros meses de 1815, ele começou uma nova campanha que terminaria com sua derrota em Waterloo. A liderança de Napoleão impulsionou Porto Ferraio para a modernidade, transformando a cidade na mais importante de Elba. Mas os primórdios da cidade como um centro próspero precedem a chegada do imperador francês em muitas centenas de anos. Ela sempre foi rica em ferro, e os muitos governantes se preocupavam constantemente em proteger as vastas reservas situadas perto dela. Este forte, que fica na colina mais alta, foi construído em meados do século XVI pela família Medici, para proteção contra os temidos piratas da barbárie que rondavam a região para roubar. A cidade era, sem dúvida, a mais fortificada de Elba. Quase todo visitante do arquipélago toscano chega de barco. Apesar de existirem aeroportos como este, eles só abrem para aeronaves pequenas. Mas é essa relativa inacessibilidade que manteve o arquipélago tão imaculado após todos esses anos. Cada uma das 7 ilhas é valiosa por ter clima, vida selvagem e história únicos. Cerca de 7.000 hectares de terra protegida preservam a memória das antigas tradições da mineração e infinitos jogos de poder e guerra de eras mais modernas. Quase todos os países da região já reivindicaram estas ilhas estratégicas pelo menos uma vez. Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Itália,
e inúmeros bandos de piratas lutaram por um pedaço destas ilhas preciosas. De fato, por toda esta floresta existem relíquias que revelam seu passado. Habitações antigas de eremitas cristãos estão espalhadas pelas rochas. Banhos romanos pontilham as estradas das montanhas. Fortalezas de pedra despedaçadas e torres defensivas surgem sobre florestas escarpadas. O ponto mais alto de Elba é o Monte Capani, cujo pico recortado chega a mais de 1000 metros de altura. Seguir uma das pontas da montanha revela o pequeno vilarejo de Poggio, que olha o mar do alto. Escondido no interior, este lugar foi um reduto seguro contra ataques de piratas durante a maior parte de sua história e passou a ser considerado um local de rejuvenescimento e inspiração. Sua reputação foi consolidada por Napoleão, que viajava para se banhar nas águas curativas das fontes ao redor do vilarejo. Com ruas estreitas que não colaboram com automóveis, esta cidade, mais do que qualquer outra em Elba, preservou seu charme medieval. Descendo ainda mais pelo acostamento do Monte Capani, chega-se à cidade de Marciana, localizada no extremo oeste da ilha. A cidade talvez seja mais famosa pelas casas antigas que ainda existem, construídas com granito rosa abundante na área. As instalações da marina são em típico estilo italiano e atraem centenas de iatistas todos os anos para atracar durante os meses de verão. A próxima baía a oeste é o Golfo de Procchio. A região foi importante no passado de Elba, como um centro de produção que processava o ferro e o cobre extraídos em outras regiões. Embora não tenha marina, esta baía também é popular entre turistas, até por suas belas praias de calhaus. E em frente às faixas litorâneas mais bonitas do Golfo, fica o Hotel del Golfo, cercado por água azul de um lado e uma magnífica floresta de pinheiros do outro. O hotel tem uma praia particular para atracar pequenos barcos, bem como uma grande piscina de água salgada. Dizem que em um mítico passado distante, os calhaus da praia eram todos brancos. Mas quando os argonautas vieram em busca de um veio de ouro, o suor de seus corpos manchou as pedras de cinza e azul, as cores que elas têm hoje. Aliás, toda a costa norte de Elba é repleta de baías de areia branca. E é com um pouco de relutância que esta jornada sai da ilha e volta ao continente. Esta faixa de água é uma movimentada rota de navios há milhares de anos, com mercadorias indo e voltando entre o continente e o arquipélago toscano. O contraste entre a beleza natural da região e o mundo moderno nunca foi tão grande. É bem diferente do último destino, uma pequena ilha inabitada onde um edifício há muito abandonado quase parece que brotou da rocha. A antiga torre, construída pelo Reino de Pisa há centenas de anos neste penhasco de calcário, é a prova das muitas forças que moldaram a rica e diversa história da Toscana, tornando esta ilha misteriosa um ótimo lugar para encerrar esta jornada.